Estamos gravando, gente, boa tarde, são 14h07 do dia 26 de setembro de 2023. Hoje a gente vai estar junto aqui online para a segunda reunião de tirar dúvidas da Lei Paulo Gustavo para os editais 010 e 011 da Lei Paulo Gustavo no município de Atibaia. Então, queria pedir para vocês levantarem a mão para a gente começar a rodada de perguntas. Reca é a primeira que levantou a mão, enquanto eu vou aqui aceitando o pessoal para participar. Reca, a palavra é sua. Eu achei que uma outra pessoa tinha levantado, não? Tirou? Tá. Bom, primeira coisa, eu não sei, né, o que foi já perguntado em outras, mas vai ficar valendo a partir dessa, né? Então, qualquer coisa. No 8.3, está falando cada proponente poderá se inscrever apenas em um projeto, e aí o de valor, maior valor de remuneração, essa remuneração seria a pontuação que vai estar valendo? Tá mudo o seu mic. Desculpa. Remuneração, a gente está falando de recurso, Reca. De recurso, tá. Recurso financeiro. Ah, entendi. Tá, daí vai... Não Porque é de pela qualquer... pontuação, então. Se eu me inscrever em um de 5.000 e um de 15, vai ficar valendo de 15. Porque de qualquer modo, os proponentes só poderão concorrer submeter a um projeto, né? Então, a gente sabe que tem algumas pessoas que podem acabar não se atentando a isso e acabarem colocando mais de uma proposta. Como cada proponente poderá ser contemplado só por meio de um projeto, o com o maior valor exatamente vai ser o considerado como uma inscrição habilitada. Mas essa limitação de um só, por que seria, Tayana? Por que as pessoas não podem se inscrever e o de maior pontuação ela ser premiada? Premiada não, ser contemplada. Ser contemplada. Então, todo o procedimento de detalhamento, de decisão dos detalhamentos dos editais, eles foram decididos nas reuniões de escuta da sociedade civil, né? Eu não lembro disso ter sido falado de que só poderia um, pelo contrário, porque, por exemplo, o PROAC é de praxe isso, né? O que você pontuar mais é o que você tem direito a pôr quantos projetos você quiser. Eu não vi essa discussão. Sim, a gente sabe que a gente está agora num momento em que a gente está com um monte de edital sendo publicado nas cidades e que é natural que haja leituras, os agentes culturais se interessem em fazer leitura de outros modelos. O modelo utilizado em Atibaia foi o modelo de editais disponibilizado pelo MINC. Essa foi a minuta inicial, né, para ser trabalhada a partir do que tinha sido decidido nas oitivas. Você participou de todas as reuniões? Não, de todas, a primeira não, as duas últimas sim, eu não sei quantas tiveram, as que eu vi, que até eu estive nas duas últimas. Eu acredito que esse tema tenha sido abordado nas reuniões, e isso deve ter, eu não participei dessa etapa, se alguma das meninas da prefeitura que estiveram presentes quiserem falar também, mas absolutamente todo que está decidido, o formato do edital e todos os critérios e a forma de seleção dos projetos foi decidido, todos esses aspectos foram decididos nessas reuniões. Então, é isso, sim, a gente tem o PROAC como modelo, mas as cidades tiveram essa construção coletiva, né, e Atibaia cumpriu com isso. Ok, eu tenho outras, mas aí eu entro de novo na fila, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Próxima, gente.
pedir, por gentileza, para a pessoa que quiser falar, levantar a mão, tá bom? Para eu olhar aqui. Não temos mais perguntas, gente? Ou podemos voltar para a Reca? Reca, a palavra é sua novamente. Tá. No 8.4, ele fala assim, o portfólio, lá. Eu não entendi aqui se então, é um dos documentos que você vai ter que apresentar, porque não tem um lugar específico, né? Tipo, documento com foto, portfólio. Aí ele tá meio, eu não entendi se você precisa anexar um portfólio. Reca, tem um outro campo, eu não vou saber te dizer agora, mas eu posso buscar, que ele diz que você vai precisar gerar um arquivo único com os documentos solicitados para essa etapa de inscrição. Então, está lá anexo 1, anexo 2, e aí ali junto, no momento da inscrição, que você vai colocar num PDF único o teu portfólio também como proponente. Sobre a ficha técnica, saiu uma re-ratificação hoje, onde foi incluído mais uma linha. No anexo 2, na ficha técnica, você tem ali o nome, a função, né, que a pessoa vai exercer no projeto, RG, CPF, um campo para a pessoa colocar se é negra, se ela é indígena, e foi acrescentado um campo para vocês colocarem um breve currículo dos participantes da ficha técnica, tá? Onde que está essa ratificação? Porque a única que eu li que foi postada lá nos informes só falava da correção sobre pessoa jurídica, né? Que o MEI tinha sido colocado fora do pessoa jurídica. Eu não acessei essa outra ratificação. Inclusive, fiquei com essa dúvida, porque eu achei que ia ter várias coisas, né? Porque a reunião não foi compartilhada, porque você disse que tinha vários assuntos que poderiam causar dúvidas, e a re-ratificação que foi divulgada foi só sobre pessoa física e jurídica. Então, mas isso é porque é o seguinte, Reca, conta-se um prazo de 5 dias para que seja possível a re-ratificação, sem impactar no cronograma de execução dos editais. Então, na sexta, foi feita uma re-ratificação e hoje outra. Então, você vai ter acesso agora, tá? Tá bom. Mas então eu fiquei ainda com essa dúvida do portfólio. O item F, 8.4F, é um portfólio para ser anexado? Não está claro no edital. É um portfólio. Ok, eu vou entrar na Sim, fila deixa de eu responder depois. em áudio, né? Porque para a gente ficar registrado aqui na gravação. Tá bom, obrigada. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, por favor, aperta a mãozinha aqui para poder aparecer para mim. Osni, a palavra é sua. Acho que tem alguém à frente aí, não tem? Acho que eu vi alguém levantando a mão, ou não? Não? Então, complementando o que a Reca perguntou, o que eu vi parece que é um mini currículo, né? Um currículo, não um portfólio. Vou ler aqui para vocês, gente. Tá. Item F. O portfólio deve conter matérias legíveis que comprovem a atuação da empresa e representante legal proponente nos últimos 2 anos, no mínimo 3 documentos, tais como matérias de jornal, revistas, sites e redes sociais, links,
folders, programas e afins, contratos de apresentação ou prestação de serviços, declarações assinadas por outros artistas, reconhecendo a atuação do artista ou grupo, entre outros. Perfeito. Então, é portfólio. Outra coisa é se é preciso inserir referências bibliográficas, no caso de documentário, se isso é no roteiro ou é no escopo do projeto, porque o meu projeto ele tem muita pesquisa de mestrado, doutorado, TCC, isso vai no roteiro, vai no escopo do projeto, né? Olha, Osni, eu acho que você pode colocar no escopo do projeto, tá? Porque tem uma especificação relacionada aos roteiros, né? Que na verdade é o Master Cines, que foi até uma sugestão de uma das professoras da FAT, acho que você deve conhecer. Ela esteve nessas reuniões e esse formato de apresentação para as propostas de roteiro foi sugerido por ela e aprovado, tá? Então, você segue esse formato de apresentação de roteiro, mas eu entendo que você pode colocar isso dentro do campo de justificativa, por exemplo, do seu projeto, no escopo de apresentação, tá? Obrigado. Imagina. Zizo, a gente estava pedindo para as pessoas levantarem a mão, mas eu vou responder a tua pergunta aqui, pessoal, que ele pôs no chat. Sobre as questões levantadas na última reunião, tanto as perguntas como as respostas devem ainda ser consideradas válidas, já que a reunião não foi compartilhada. Todos os assuntos respondidos na reunião devem ser considerados ou ignorados. Eles devem ser considerados, tá? As únicas alterações são as que vão sair na reratificação de hoje e na que foi publicada na sexta-feira, tá? Todas as outras respostas que nós demos na sexta-feira, elas estão válidas. Respondendo o Paulo também, gente, que o Paulo respondeu, colocou uma pergunta aqui no chat, que é uma pergunta importante, que também surgiu na sexta, e a comissão deu um encaminhamento ontem. Como é o nome do documento da etapa de habilitação que diz certidão de regularidade de ausências com a Fazenda Municipal de Atibaia? Lá no app OneDoc, não achei o nome. Inclusive, o Bottini, que faz parte da comissão, acabou de entrar aqui, a gente teve reunião ontem, e a gente vai produzir, pessoal, como essa é uma dúvida que está aparecendo bastante, e o OneDoc, ele não é intuitivo, né? Ele gera dúvidas, assim. Vai ser produzido um videozinho de tutorial, tá? Para vocês tanto inscreverem os projetos, como solicitarem a certidão. O mais brevemente possível, a gente vai disponibilizar isso para vocês. Passar a palavra para o Osni primeiro e em seguida é a Reca, tá? Desculpa, apertei sem querer aqui, Tayana, desculpa. Imagina, imagina. Estou ficando meio... Tranquilo, imagina. Então, a gente volta para a Reca. Tá. 9.2. Tá falando que o prazo vai começar a valer a partir da assinatura, né? A gente teve esse problema aqui no edital 4/2022, e aí a gente teve que fazer uma reivindicação e foi mudado, que, na verdade, passou a valer a partir do pagamento, porque o pagamento não sai junto com a assinatura. Então, eu queria saber se esse item também vai ser ratificado. Reca, vou anotar aqui a tua fala, tá? Eu não posso te dar um retorno agora, mas a gente vai te retornar com essa informação. Você trouxe, né, essa experiência de um outro edital. Não. Está muito claro no edital 9.2.
É Flávia quem está falando. Boa Ótimo, Flávia, pode falar. Flávia, só um minuto, a Flávia da comissão, né, gente, de acompanhamento da Lei Paulo Gustavo. Leia comigo o 9.2. O prazo para a realização de todas as ações do projeto é de 12 meses a contar da data do depósito da parcela única do aporte. Portanto, do pagamento. Eu não li isso. Então, será que está diferente tá no de audiovisual? Tá, que eu vou copiar e vou colar para você, tá? Vamos lá. Vamos ver o outro. No audiovisual está assim. Os dois estão iguais, tá, gente? Todos os itens que constam em um edital, no 010 não está estão igual, no não. 011. Eu vou ler para vocês. Não está igual, não está igual. Não está igual. Tem um erro, tem um erro. É porque, gente, calma. Não está igual. O correto é o que está no audiovisual, Tayana. Tem que ter uma reratificação. Vou verificar e já vou passar aqui no grupo da secretaria, tá, gente? Próxima vez, Flávia, você pode entrar com um pouco mais de delicadeza. Me senti atropelada. É porque eu entrei agora, desculpa, Reca. No outro edital está realmente com a data de assinatura do termo. Tá? Então, tem que ratificar isso. Gente, eu vou verificar, ver se eu consigo essa informação ainda na reunião com o pessoal da secretaria, porque se a gente fizer uma outra ratificação hoje, a gente já vai impactar no cronograma de publicação do edital, tá? Então, um segundinho, eu já volto aí para trazer para vocês. Mas a gente pode seguir com as perguntas, tá? Que eu vou construindo aqui e eu consigo responder vocês. Pode falar, Reca, gente. Com relação a artes visuais, como diz ali, antes de iniciar todas as linguagens, né, fala de coisas inéditas, mas depois cada uma tem uma especificação. Então, eu fiquei com um pouquinho de dúvida na parte de artes visuais, especificamente fotografia, se existe alguma questão que não está clara, então eu imagino que não, mas para a exposição de fotos já expostas em outra exposição. Vamos verificar isso junto e ler o texto, Reca? Porque o edital, ele fala, né, de obras inéditas, então acho que é importante a gente dar uma olhadinha juntos aqui. O item... Aqui, qual item você está tratando, Reca? Deixa eu ver aqui. Qual modalidade? Modalidade 1, né? 9.3.1, letra E. Tá, artes visuais. Representam um conjunto de manifestações artísticas contempladas em sua diversidade, como a pintura e escultura, a gravura, o desenho, a fotografia, a videoarte, a performance, a instalação, a arte em mídias eletrônicas e digitais e outros experimentos artísticos. Produção de obra artística inédita. Como a modalidade 1 tem isso destacado, o entendimento é que precisa ser uma produção inédita. Certo? Porque se a gente tivesse algum termo no item E que trouxesse algum tipo de dúvida, eu acho que seria cabível o questionamento, mas não tem nada que traga algum tipo de dúvida aqui no item E. Mas é que a foto, né, por exemplo, pode ter sido divulgada numa rede social, pode ter sido exposta, pode ter sido várias coisas, né? Que nem no teatro está escrito espetáculos cuja montagem ainda não foi realizada, tá claro? Dança também, igualzinho. Já circo não fala sobre isso, né? Projeto de produção e apresentações, não fala. A música também só fala que não pode ter sido gravada, mas ela já pode ter sido apresentada, já que não está escrito que não pode ter sido gravada, né? Uhum. O EP, então, assim, para mim ficou dúvida sobre isso, né? Porque
Inédita em que situação, entende? É muito amplo isso, eu não sei se é possível. Eu entendo que, assim, a gente tem aqui, modalidade 1, produção de obra artística inédita, mas eu entendo que você está colocando o seguinte, essas fotos já podem estar produzidas e você quer pleitear o recurso, por exemplo, para fazer uma exposição, né, em algum local, expor essas fotografias, Isso, certo? certo. Então, teoricamente, o teu projeto ele vai precisar prever dentro do orçamento dele, você não vai contemplar a produção, né, a tiragem, né, o Porque trabalho o artístico recurso de acabou ficando captação de muito imagem. pequeno, só 5 mil, é uma coisa, É, assim, realmente não dá para produzir, fazer exposição, depende do que você vai trabalhar, claro, se você for trabalhar com uma coisa muito enxuta, mas é um recurso pequeno, né, então... sim. Então, eu acho o seguinte, acho que fica o seguinte, Reca, aqui, apesar da modalidade da produção de obra artística inédita, as imagens já foram captadas, né? Então, essa primeira etapa de um processo fotográfico, né? Ela foi realizada, mas o que você vai pleitear é um projeto para uma exposição num local determinado. Aí fica a teu critério, claro, né? Mas acho que o Isso, entendimento é esse, tá? que tudo bem? Que tudo bem. Uhum, tá já. Obrigada. Só um segundo, por gentileza. De volta, gente. Pessoal, por favor, vocês podem levantar a mão para quem quiser fazer pergunta? Talvez alguns prefiram escrever no chat, mas se vocês puderem levantar a mão também, a gente vai anotando a ordem, fica mais fácil para organizar. Pessoal, vou passar aqui mais uma vez a informação, mesmo que vocês escrevam no chat, coloquem a mãozinha aqui para a gente, por favor.
Reca, por favor, depois a Flávia, gente. Tá. 16.2, na divulgação dos projetos, né? O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e contará informações sobre os recursos, Conter informações sobre... Esse que está falando sobre a divulgação que será feita pelo órgão público ou pelo nosso? Porque fica meio impossível com esses recursos, toda essa acessibilidade, né, que está sendo pedida no 16, dizendo que em todos, né, não sei se é possível, né, tudo depende do projeto, do que vai ser disponibilizado, né, porque tem vários tipos de acessibilidade e essas coisas são super caras, né. Eu vi que tem um mínimo de 10%, e concordo que a gente tem que trabalhar para isso mesmo e tal, mas, assim, me preocupou esse todos, né? Reca, essa é uma regra, ela já parte da lei, né? Antes do decreto da nova lei de fomento à cultura, isso está na lei Paulo Gustavo, os 10% dos recursos que os proponentes tiverem acesso precisam garantir Isso, ok. ações de acessibilidade, né? A gente sabe que realmente tem vários serviços. O que precisa acontecer é que o proponente precisa enxergar como é que ele vai enquadrar esses 10% dentro de uma das ações previstas no edital. Então, tem várias formas de você promover isso. Isso não significa que você vai precisar cumprir com todas, né? Você precisa cumprir com 10% do recurso e atender a uma delas. Quanto ao material de divulgação, que vai ser disponibilizado em formato acessível, a gente pensar, se é um recurso enxuto, você vai fazer uma divulgação nas mídias sociais. Hoje a gente tem uma atividade que ela é praxe nas legendas, que é o recurso para cego ver, por exemplo, né? Então, é sobre isso, está tratando sobre isso, né? Que os proponentes, além deles terem esse recurso, então, 5.000, 10%, R$500. Você vai pensar como é que você vai contratar serviço de assessoria, talvez para apoio no desenvolvimento do teu projeto, ou você vai colocar alguém na tua equipe que seja PCD, tá? Não, e isso pensar... eu entendi, está no 9.9, inclusive depois tem o E ou em algum lugar mais abaixo, porque era uma das minhas dúvidas, né? Depois tem em algum lugar o E ou, enfim, você vai ter que usar esse recurso, ver de acordo com o seu projeto, tem um que vai precisar de um agente que facilite, outro vai precisar de um tradutor, enfim, isso ok. E os 10% ok também. Depois, eu só me preocupei com essa questão do 16.2, né, que ele tem um todos, né, e aí esse todos ficou meio complicado, né, porque é impossível você ter todos o material de divulgação de seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá, assim, dá impressão, enfim... É isso, assim, eu achei que ficou uma coisa esquisita, se alguém puder explicar, sabe? Porque não tem como contemplar no material de divulgação, com o recurso que a gente tem, todos os... o todos que você está se referindo está no 16.2? O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis. Você acha que isso dá para entender que pode ser essa questão de um ou outra forma? Você acha que é por aí que dá para interpretar? Eu entendo que sim, porque eu entendo que sim. Eu vou passar a fala para a Mariana Farceta, que está com a gente, está na equipe de operacionalização da lei aqui em Atibaia. Ela vai falar um pouquinho, tá? Vou passar para ela. Tá bom. Esse todos, Reca, você pode pensar, por exemplo, todo flyer que sair, pensa que escreve lá no seu plano de comunicação, que você vai colocar legenda alternativa, né? Você vai descrever em imagem e em texto. Você também pode fazer convites sonoros, então, vamos supor, você vai criar alguma coisa que vai ter um recurso de acessibilidade, né, de áudio de descrição, ou de um tour tátil, algo assim, que contemple a pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, né, cego ou baixa visão, e aí você pode criar um convite sonoro, ou você pode
buscar aqui na região de Atibaia, né, pessoas que, comunidade surda, ou pessoas que falam Libras, né, tradutores, e aí você pode trabalhar com uma peça que também, se for acessível ao público surdo, um convite em Libras. Então, para você pensar alternativas no seu plano de comunicação, que você sinta que você está contemplando, porque se a gente pensa que 10% do recurso vai para acessibilidade, se eu não invisto na comunicação para chegar no público que tem deficiência, não vale de nada. Então, é para garantir que o seu material de divulgação também é acessível, que essa pessoa vai saber que ali ela tem como acessar e fruir artisticamente com aquela experiência, tá? Sim. Então, assim, estou entendendo que sim, você vai escolher algumas formas, certo? Mas, por exemplo, trabalhar isso na divulgação e na execução com por exemplo, um projeto de R$ 5.500 é quase que possível. É irreal. Nesse Não, caso, é possível. Você vai contratar uma pessoa um tradutor não sei se chama tradutor de Libras, acho que sim, né? É super caro, aí você vai fazer um vídeo com ele, você vai fazer ele enfim, é impossível. você vai ter que Vai ter fazer que ter essa escolhas, né? flexibilidade. Isso, então, a minha preocupação era essa, é o que se adequa ao orçamento, né? Não tem como a gente trabalhar amplamente a acessibilidade, infelizmente, que eu concordo ser uma coisa super necessária. Eu acho que tem coisas que dá para você minimamente garantir, né? Um flyer que vem tudo em texto, garantir uma legenda alternativa, isso pode ser algo interessante. Um convite sonoro pode ser algo interessante, que são coisas baratas, garantir que você também vai colocar legenda, por exemplo, num vídeo, né? Que talvez um surdo oralizado, uma pessoa que consiga ler lábios, vai conseguir compreender. Então, você ir fazendo escolhas também, talvez um pouco mais baratas, né? Pensando que 10% do valor é muito pouco mesmo. Tá bom, obrigada. Nada. Vou passar para a Flávia, acho que só para complementar isso, para que todo mundo fique tranquilo com esse ponto, que é uma exigência, né, dos 10%, a gente sempre lembrar que esses 10%, você tem que se preocupar com o que você tem dentro do teu projeto, 10% do teu projeto, e você vê o que é possível, né? Não vai ser avaliado quem consegue contemplar um monte de ação e todas as ações de acessibilidade. Se a gente olhar o trecho que trata do edital, fica bem claro isso, que é uma coisa ou outra. Então, acho que todo mundo pode ficar tranquilo nesse sentido, tá, gente? Porque é a primeira vez que a gente tem mesmo uma ação assim tão pontual e que vai garantir mesmo, né? Que a gente inicie um olhar mais dedicado a esse ponto tão importante, tá? Vou passar para a Flávia agora, gente. Depois é o Zizo. Eu ia comentar a fala da Rita aqui no chat, mas a Fabi já ajudou bastante. A Rita tinha perguntado a respeito assim, o proponente, ele tem que morar em Atibaia há pelo menos 2 anos. Os demais membros da equipe técnica, isso foi até alvo de uma discussão dentro da comissão, elas não precisam morar na cidade de Atibaia pelo menos 2 anos. Isso é importante notar. Não está descrito isso no edital, então, assim, né, é aquilo. O que não está descrito tá liberado para ser. Tá? Esse é o ponto. E eu queria retomar ainda a fala do Osni, porque agora eu entendi. O Osni vai apresentar um documentário, não é? E o documentário não tem master-scene, Osni. Né, o roteiro o roteiro cinematográfico do documentário é aquele roteiro indicativo de documentário, tá? Não é master-scene porque não tem personagem, você tem pessoas que atuam em determinados momentos que são os entrevistados, mas não é necessariamente o roteiro master-scene, tá? Ao contrário, né, da ficção. A ficção, sim, ele deve ser acompanhado por um roteiro master-scene, tá? Ótimo. Flávia, só para deixar claro, inclusive foi você que trouxe essa orientação nas reuniões, né? Isso foi alvo de discussão, e aí a gente tentou, entendeu, deixar de uma forma, assim,
mais simples possível, vou dizer assim, no nível até intermediário, para que pudesse haver mais participação. Tanto assim, eu faço um destaque aqui, que se você olhar, entendeu, a nossa compreensão de roteiro, ele não é da Mastercene, ele vai até argumento. Isso também é uma questão interessante que propicia aí inúmeras áreas, entendeu, que tendem a ter, vamos dizer assim, uma aproximação, ou pelo menos intencionar fazer um roteiro cinematográfico. Eu havia perguntado sobre bibliografia, porque no documentário, de fato, você tem o argumento, né? Já tem produzido. Mas a bibliografia, a Tayana respondeu que vai no escopo do projeto, né? Da pesquisa. Isso, mas só vai como escopo do projeto para você dar robustez, né, à sua pesquisa, só, tá bom. Obrigado. Pessoal, vou seguir aqui. O Zizo está com a mãozinha levantada. Zizo, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, pessoas. Espero que estejam bem. Bom, eu quero complementar aqui a questão de acessibilidade na divulgação de projetos, trazida pela RECA e comentada pelas pessoas. Eu acho um pouco estranho esse ponto, né? Entendo que o investimento é esse, que a gente teria que se adequar a isso, e não sei se o barulho de fora está pegando muito no microfone aqui, desculpa. E eu queria trazer um ponto, que eu não sei nem se ele tem resposta para esse momento, que é o seguinte: a gente está falando de divulgação, material de divulgação de projetos disponibilizado em formato acessível, né? A minha sogra, ela é deficiente visual, ela me traz algumas questões, às vezes, né, sobre determinados posicionamentos em relação à deficiência, e ela disse que, recentemente, ela teve acesso a uma divulgação para poder assistir uma peça de teatro, onde ela foi nessa peça de teatro, e lá dentro ela não conseguiu ter acesso à peça, ela não conseguiu, e pegaram ela e colocaram ela na frente do palco para assistir uma peça que teve divulgação com acessibilidade, mas a peça ela era de poucas falas. Então ela ficou na frente do palco, porque entenderam que na frente do palco ela ia, de repente, apreciar melhor a peça, mas ela não conseguia ver, porque ela é deficiente visual. E a reflexão que eu tiro disso para trazer para o grupo é se esse material de divulgação, ele não faz uma coisa para, com perdão do trocadilho, para inglês ver, porque a gente está levando, tem cabeças discordando, não estou conseguindo ver, desculpa, Osni, porque assim, a gente está convidando pessoas para ter acessibilidade a um objeto, a uma produção cultural que lá dentro, a peça que vai ser exibida, a produção que vai ser exibida, por exemplo, a exposição de fotografia que convida o cego para ver, vai ter algum nível de acessibilidade lá dentro? É uma questão, gente, eu não estou colocando isso como algo determinante, mas é uma questão. Como sugestão, assim, para uma próxima oportunidade, obviamente, eu ia sugerir para pensar nisso como essa questão como contrapartida dentro de um projeto. O projeto oferecer uma contrapartida de acessibilidade para as pessoas poderem ter contato com algum aspecto daquilo que foi produzido, sabe? Porque a divulgação de um projeto que não foi construído, ele não foi concebido para ter esse nível de acessibilidade, ele acaba convidando a pessoa para ter acesso a algo que ela não vai ter. Em alguns casos, tá, gente? Alguns casos, não são em todos. Por exemplo, a gente pode convidar uma pessoa com deficiência visual para ouvir uma música, por exemplo, mas a gente não consegue convidar uma pessoa com deficiência visual para assistir um cinema mudo ou para ver uma exposição fotográfica, a não ser que ao lado de cada foto tem ali uma descrição em braille para a pessoa conseguir apreciar de alguma maneira, não sei. Então, é mais uma questão, um ponto para a gente considerar, e na minha percepção, se isso fosse contrapartida, daria para os artistas a possibilidade de pegar esses 10% e criar uma peça de acessibilidade dentro das propostas de cada artista, tá bom? É por aí, obrigado. Você quer falar, Flávia, antes? Você quer falar pro Zizo? Eu vou retomar
as nossas premissas, né? A nossa premissa é a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, ela indica, ela é peremptório no sentido de ter acessibilidade à divulgação. Não se falou em momento nenhum acessibilidade às obras. O único momento que ele vai falar é realmente quando ele... Espera um pouquinho, Reca. Eu não estou pedindo acessibilidade numa obra plástica, numa escultura, eu não estou pedindo, a Lei Paulo Gustavo não pede acessibilidade à fotografia. Ele é muito claro nos audiovisuais, ele coloca a questão da legenda, porque tem, como disse o Zizo agora, alguns produtos artísticos, eles podem e eles têm hoje, assim, como consequência natural, você fazer algum tipo de acessibilidade. O outro é a questão da divulgação, da promoção de eventos em cima desses produtos. Então, assim, qual é a premissa da acessibilidade? É a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, né, que atende a uma lei federal de acessibilidade. Pessoal, só para complementar a fala da Flávia e a gente poder tratar desse assunto, eu acho o seguinte, a gente precisa lembrar exatamente que a Lei Paulo Gustavo traz como uma exigência que os projetos precisam aplicar 10% do recurso em ações de acessibilidade. Se atenham a isso, porque como eu venho dito em muitas reuniões com os colegas, né, eu também sou cantora, compositora, também sou agente cultural, como a maioria aqui, a gente está engatinhando, né? A gente vem desde muitos anos, mais de uma década, tentando implementar os sistemas municipais de cultura e criar os mecanismos de fomento à cultura nas cidades. A gente não tinha nem mecanismos de fomento bem estruturados na União, né? No MINC, isso foi desconstruído. Então, a gente está engatinhando agora. Para que a gente não crie mesmo uma angústia na hora de elaborar os projetos, eu acho que a gente precisa ser objetivo de pensar que 10% do recurso precisa ser para ações de acessibilidade, tá? E aí, dentro do desenvolvimento do escopo do teu projeto, você vai colocar qual ação você está contemplando. Você pode até citar, né, atitudinal, comunicacional. Com relação às peças de divulgação, como a Mariana trouxe, a gente sabe que acho que foi um pouco o que a Flávia quis dizer, dentro do cinema, do audiovisual, a legenda já é um recurso que acontece, está aí, ou seja, há uma facilidade, né, para que você garanta uma acessibilidade para uma pessoa que é surda, por exemplo. Mas tem outros projetos que a gente sabe que ainda não tem esse tipo de garantia. Um museu, por exemplo, muitos museus no Brasil, a gente não tem recursos de acessibilidade dentro dos museus. Então, não é momento para a gente entender essa exigência como uma exigência que vai tratar de uma avaliação que vai exigir que o projeto esteja completamente adequado. A gente não tem recurso para isso. E a Lei Paulo Gustavo, tirando a Lei Aldir Blanc, que foi naquele momento da pandemia, ela é o primeiro repasse que a gente recebe do recurso federal para os municípios, né? E depois a gente vai ter a Lei Aldir Blanc 2 nos próximos 5 anos, a partir do ano que vem. E aí a gente vai avançando nesse sentido, tanto com recurso, né? Pleiteando um recurso, um orçamento maior para a cultura, para que a gente possa realmente produzir obras, espetáculos e outras ações culturais que tragam uma acessibilidade real, não é isso? Então, nesse momento, a gente está exercitando esse olhar, exercitando a rede de contatos também de profissionais que fazem esse tipo de serviço. Tá? Acho que é importante a gente olhar para isso, porque a exigência é de 10% dos recursos voltados para ações de acessibilidade. Próxima da fila, a gente tem bastante mãozinhas agora, esquentou. A Lilian Vogel. A palavra é sua, Lilian. Obrigada, pessoal. Só fazer uma reflexão, né? Vocês sabem que há 30 anos, até mais que isso, eu milito
defendendo a cultura popular, tradicional, o folclore, né? E eu fiquei um pouco decepcionada quando eu vi que para a cultura popular só saíram 3 projetos de 5.000. Se a gente pensar que a gente tem 4 congadas, Folia de Reis, Reza de São Gonçalo, e mais todos os outros grupos que trabalham com a cultura popular, os grupos de samba, outras entidades que trabalham com a cultura caipira, com as orquestras de viola, que também pode se encaixar na música, mas também se encaixaria na cultura popular, eu fiquei super decepcionada, tá? Então, não sei o que pensar e o que fazer com relação a isso, tá? Só uma reflexão da minha decepção com esse número tão pequeno de projetos para a cultura popular. Obrigada. Obrigada, Lilian. Vou trazer aqui para você uma fala que nós pontuamos bastante na reunião de sexta-feira. A elaboração, a definição, primeiro, da distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo, as ações que o poder público tinha a obrigação de promover eram as reuniões de escuta da sociedade civil, para que justamente essas especificidades pudessem ser cobertas, né? A gente sabe, tem gente que não é da área, que fala, nossa, 1 milhão, mais de 1 milhão de reais, e acha que é um super recurso. Nós que somos da cultura sabemos o quanto que é curto ainda, né? Porque a gente sabe, a gente tem conhecimento da dimensão da cultura, do quanto que a gente é o setor que mais abrange, na verdade, né? Segmentos, expressões e etc. Mas, pensando nisso, sabendo que os recursos iam chegar na ponta e que eles não seriam suficientes para tudo que tem, né, nas cidades, essas reuniões, elas foram uma orientação do MINC para justamente essa construção ser coletiva, né? E a prefeitura realizou três reuniões de escuta e uma audiência pública, que foi o momento final mesmo de aprovação do formato dos editais. Eu tenho pontuado também bastante essa coisa da gente estar engatinhando, porque eu entendo que governo federal, as prefeituras, né, o executivo municipal, e nós, agentes culturais, a gente está ainda nesse processo de ir se moldando, porque as reuniões, elas têm tido uma participação pequena, né, da sociedade civil. E a prazo, a gente sabe que as prefeituras precisam fazer o repasse até o dia 31 de dezembro, né? Claro que com relação à cultura popular, a gente sabe que a gente não pode cobrar dos nossos mestres e mestras que eles estejam presentes nessa reunião, ainda não, né? Ainda não. Mas é muito importante que a gente que atua no segmento, que a gente também traga essa clareza, né, nos discursos, nas conversas que a gente vai trocar na rua, de que é muito importante a gente se fazer presente nesses momentos de tomada de decisão, porque as reuniões foram realizadas, né, e aí as pessoas que estavam presentes, e a reunião é aquilo, quem está presente decide, e a maioria ganha, né, é aberto um voto e a maioria ganha. Então, é isso, né, a gente compreende completamente a tua fala, mas é muito importante a gente lembrar disso e que essa prática vai ser necessária nos próximos editais também, né? Na Lab 2, que as prefeituras vão precisar garantir novamente esse espaço de escuta, e aí é muito importante que os agentes culturais estejam presentes. Então, mas vocês colocaram um questionário para as pessoas responderem, e nós levamos esse questionário, eu e a Rita, para o pessoal das congadas, e acho que eu entreguei na secretaria mais de 60 pedidos, né, 60 inscrições desse questionário a respeito da cultura popular. Então, não foi pouca participação, deu uma participação até razoável. Tudo bem que eles são mais pessoas, mas a gente, na hora lá, não conseguiu arrebanhar todo o grupo, mas nós fizemos a nossa parte também, sim. Também acho que eles têm que se mobilizar mais e tudo, mas isso é um trabalho de construção.
Só que continuo indignada com o número com a secretaria sabendo de toda essa movimentação, de todo esse trabalho na área do folclore, da cultura popular da cidade, que é tão importante, uma das mais tradicionais do estado de São Paulo, que dirá do Brasil, e ter pouco recurso para esse tipo, tá bom? Só isso. E eu vou pedir licença que eu tenho que me retirar, que eu tenho outra reunião agora, mas desejo ótima reunião para vocês, tá? Obrigada. Obrigada, Lilian. Reca, gente, vou passar a palavra, porque é uma pena que a Lilian tenha saído, eu sei que esse é um assunto bem importante, e acho que é legal a gente exercitar essa troca nessas reuniões tirar dúvidas, porque esses processos todos de decisão coletiva, a gente vai precisar olhar para eles assim com muito cuidado, né? Porque houve um processo, né? Então, o primeiro foi uma publicação de um questionário, onde as pessoas podiam ali indicar o que elas achavam, dizer quais eram os projetos que elas trabalhavam, e esse questionário ele foi posto em discussão, tá? Ele foi posto em discussão. Acho que as meninas da comissão, e também peço a colaboração dos agentes culturais que não fazem parte da comissão, mas que estiveram presentes nessas reuniões, que, se possível, tragam as suas contribuições de como foi essa definição, né, pessoal? Porque eu acho que é isso, a aplicação da Lei Paulo Gustavo, ela não vai atender a todas as expressões, pelo motivo que eu já coloquei, a gente sabe disso, recurso não é suficiente, mas as reuniões de escuta, elas foram realizadas para isso, né? Para que a gente pudesse, junto, definir como seriam os formatos de distribuição. Então, é um processo de amadurecimento mesmo da construção coletiva, né? Posso dar uma palavrinha, Tayana? Rapidinho. Foi assim, inicialmente nós fizemos o questionário, o Google Doc, esse que a Lilian acabou de dizer. Todos os resultados que nos chegaram, estou dizendo enquanto comissão, nos chegaram, eles foram compilados, foi feito uma tabela estatística, em cima dessa tabela, entendeu? Que era o desejo das pessoas, né? O que as pessoas gostariam de ver contemplados na Lei Paulo Gustavo, porque, gente, é uma escolha, né? O barco da cultura é um transatlântico, né? A gente teria, de qualquer maneira, de fazer algumas escolhas, e quando a gente faz escolhas, alguma coisa fica de fora, né? Então, assim, o que se pensou durante todo esse tempo, vou repetir aquilo que sucessivamente a gente veio falando em todas essas reuniões aí de escuta que a gente teve com a comunidade, que foi exatamente, ao contrário de muitas cidades no Brasil, saibam vocês, fora de São Paulo, inclusive, né, que resolveram concentrar os recursos para algumas coisas em especial, a opção por conta desse resultado, desse primeiro resultado estatístico que a gente fez desse questionário, foi tentar democratizar o máximo possível. Então, pode se perguntar, é um número aleatório, número 3? É um número possível. Como a gente pode chegar, olhar para o número de quantidade de dança, de música e de arte, é um número possível dentro daquilo que estava posto, né, para as demais áreas. Tá? E a gente, então, aí, por exemplo, a gente já poderia começar a questionar, e não é muito lógico isso que eu vou falar, entendeu? Por que o audiovisual está com mais recursos que as demais áreas? E o fundo era o fundo do audiovisual, entendeu? Agora, as outras áreas também foram contempladas nessa possibilidade. Foi fácil? Não foi fácil, gente. Não foi fácil, porque a cada corte, a gente sabia que a gente estava deixando de lado algumas pessoas, né? Mas a gente, como a gente está dizendo aqui, vamos dar tempo ao tempo e vamos iniciar um processo que eu acho que foi muito bacana e está sendo muito bacana, como nunca aconteceu na cidade de Atibaia, tá? De você fazer um edital, entendeu? De forma muito mais coletiva. Eu mesma fui como representante da Compocate, tem a Cátia Diniz, que era representante da sociedade civil, e aí a gente tinha um conjunto
de pessoas da própria Secretaria da Cultura. Então, o que se tentou foi ver essa elaboração da maneira mais crítica e mais possível, né? Dentro que fosse viável, entendeu, nesse momento. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara, gente, a gente trabalha com um limiar aqui muito sério, que é, se a gente não conseguir aprovar esse edital agora, esse dinheiro não vai entrar e não vai conseguir chegar nos candidatos todos até o dia 20 de dezembro, como está previsto. E aí, então, o que vai acontecer? Não vai ter dinheiro. Simples assim. Esse dinheiro vai voltar para Brasília. Então, também é uma escolha nossa. Claro que tudo isso que está se colocando é um aprendizado. A questão da acessibilidade é um aprendizado, todas as questões são um aprendizado, de fato. Mas do que é possível foi feito, e com muita discussão. Isso não tenha dúvida. Se por acaso não deu para muitos de vocês participarem, entendeu? Eu tenho certeza que quando isso acontecer de novo, a gente também vai estar um pouco mais ligado, e a gente vai poder participar, e a coisa vai ficar muito mais legal, muito mais rico, entendeu? Porque aí a gente tem múltiplas vozes, múltiplos pensamentos, e aí a gente vai arredondando um pouco mais a coisa, tá? Acho que é importante só registrar também, Flávia, que foi posto em votação a possibilidade de premiação cultural, né? Que, logicamente, que as congadas e as outras expressões de cultura popular de Atibaia receberiam por conta de toda a trajetória, só que quem decidiu, e a prefeitura, nesse sentido, precisa respeitar, foram as pessoas que estavam ali presentes. Então, é importante a gente lembrar disso também, tá, pessoal? Só para todo mundo que não pôde estar presente, saber disso, que isso foi posto em votação, a publicação de editais de premiação cultural, tá? Isso. Obrigada, Tânia. Reca, a próxima, e Osni em seguida. Tinha um comentário de alguém aqui no chat, do Guilherme Violim, se chegaram a ver. Ele fala assim, no edital de demais obras, projetos de música também podem ser seminários ou workshop educativo com ações formativas? Neste edital, não. Neste edital, as ações de formação estão apenas no edital do audiovisual, que lá a gente tem 3 formações, tá? Mas, assim, para música em especial, não. Dá uma olhada no outro edital, vê se você consegue se enxergar nele. É a minha sugestão. Obrigada, Flávia. Reca, então, passa a palavra. Eu só para fechar e não ficar dúvida, porque eu não sei se eu entendi errado a fala da Flávia, quando eu estava falando sobre a questão da acessibilidade, que ela falou que estaria concentrada na divulgação e não nas ações. Foi isso que você disse, Flávia? Falei e fiz uma retificação, porque quando você vai olhar para dentro do audiovisual, se fala em acessibilidade de produto. Sim, não só no audiovisual, é isso que eu queria colocar, porque no outro edital também... Mas vamos pegar demais, nós estamos falando de demais áreas ou nós estamos falando de audiovisual? Você falou como se fosse geral, então, não, assim... eu estou retificando, estou deixando mais claro a minha fala. A minha fala específica é, o audiovisual está dentro do produto, as demais áreas não estão. Estão, porque, no meu entendimento, é isso que eu gostaria de tirar essa dúvida, se eu interpretei errado. Mas no 9.9, não sei se você quer que eu leia, Tayana, ou se lê, no 9.9... Eu estou no item 9. Desculpa, pode falar, por gentileza. Aí eu queria que você me esclarecesse, porque aqui fala assim, os valores a serem aplicados com medidas de acessibilidade devem estar previstos no custo, papapá, devendo oferecer medidas de acessibilidade comunicacional e ou atitudinal compatíveis com as características de todos os produtos resultantes do projeto. Então, aí eu entendi que seriam nas ações também, é isso que eu queria que você
tirasse a dúvida só para realmente eu sair da reunião com isso esclarecido, né? Aqueles 10%, eu vou escolher, pode ele estar concentrado na divulgação, ele pode, quer dizer, eu acho que tem que ter na divulgação, porque isso também está claro no 16, né? Então, exatamente isso, você pode, tá. vamos pensar no teu valor, né, o Reca, 5 mil, certo? Olhe para os R$500 que você tem disponível para as ações de acessibilidade, olha para o teu projeto e pensa quais dessas ações previstas você pode colocar ali e que vão preencher esse valor de R$500. Que eu parto da divulgação, porque é uma coisa que está clara no item 16, e se me sobrar recurso, eu uso nas ações. Isso, é assim que eu posso interpretar? Sim, mas pode interpretar assim. Por isso que eu bati nisso, para vocês olharem para o recurso, para os 10%, ver o valor que vocês têm disponível e olhar quais serviços vocês podem incluir dentro desse valor, tá? É isso, gente, porque senão realmente vai todo mundo ficar muito perdido, tá? E naturalmente, como essa prática, por exemplo, da descrição, ela é uma prática que a gente consegue hoje, inclusive na reunião, né? Eu podia ter aberto a reunião falando: oi, gente, meu nome é Tayana, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, na altura do ombro, estou com uma blusa listrada, né? Fazer aqui a descrição. Dentro das legendas, essa é uma ação, por exemplo, que a gente pode verificar como é feito e tentar reproduzir. Isso demonstra que você está tendo uma boa vontade, e aí você não vai contemplar dentro do teu orçamento que você contratou um especialista para fazer esse serviço, porque com esses R$500 você pode entender que você vai contratar uma assessoria, para essa assessoria poder te orientar no que você pode fazer para tornar o seu projeto acessível, ou se você quer colocar uma pessoa ali, ou fazer uma gravação, como a Mariana falou, dentro da tua exposição, para poder trazer um áudio descritivo sobre as fotografias. É isso. É importante que vocês se atenham aos 10% do que vocês terão e olhem para os serviços possíveis para vocês contratarem, porque esses 10% vai ter que estar especificado no orçamento. Certo? Porque senão, como é que você demonstra que você promoveu a ação de acessibilidade, né? Que você despendeu 10% do teu recurso para isso. Tem que estar no teu orçamento. Sim, e aí eu acho que seria interessante a gente ter uma assessoria fornecida pela própria prefeitura, né? Porque para adequar, porque o que o Zizo comentou é muito interessante, né? Porque de repente a gente faz um convite que amplia, né, para pessoas com certa deficiência, que no resultado da ação elas não vão estar sendo atendidas, né? Então, seria bem bacana a gente ter esse tipo de assessoria, né? Uma coisa para, se for possível, tivermos recursos, ou num futuro, num próximo, né? Para que nos oriente, né? Que para esse tipo de ação, qual seria, se fosse para escolher, quais seriam as preferências, né? Para a gente poder estar investindo, porque é uma coisa nova para todo mundo, né? A gente é ignorante desse assunto, né? A gente vai disponibilizar dentro desse calendário de ações de apoio, a gente vai disponibilizar um material de vídeo que vai ser feito numa reunião online, e a Mariana vai trazer para a gente essas possibilidades, tá? Depois a gente vai fechar essa gravação e tornar ela disponível. A gente sabe, esse é um tema que a gente tem que ter muita atenção, né? Porque quando a gente fala de exigência de 10%, todo mundo, naturalmente, né, a gente já fica, puxa vida, como é que eu vou aplicar? É um passo de construção mesmo, como você colocou, como todos os outros, mas nesse momento a prefeitura vai promover uma ação de uma reunião online com a disponibilização do vídeo, mas num outro formato, né, gente? Porque se também a gente faz como agora, um tira dúvidas, a gente também pode restringir muito o assunto, porque aí a profissional vai ficar ali respondendo só as dúvidas pontuais. Então, eu entendo que a gente tem que fazer uma coisa mais ampla, como uma explanação de uma videoaula mesmo, né? Com possibilidades e tudo mais, tá? Para a gente poder, como a gente vai compartilhar depois, acho que é importante ter esse outro formato.
Mari, desculpa, você tinha falado porque você quer falar disso, eu não passei a palavra. É a Mariana e alguém acabou de soltar a mãozinha, que estava com a mãozinha apertada. Quem foi? Foi o Osni. Então, depois só eu... para comentar, de acordo com o que o Zizo falou, que é interessante você pensar como o recurso é baixo, pensar qual seria o público que se beneficiaria com menor nível de dificuldade. Por exemplo, se é uma exposição de fotografia, não tem como você audiodescrever todas as fotos, né? Então, você pensar, talvez se você investir em um convite em Libras e buscar alguém da comunidade surda, talvez você consiga, sei lá, criar um material descritivo da poética dessa instituição, seja um só, e aí adequar mesmo, né? Então, talvez, né, se a sogra do Zizo tivesse ido para um espetáculo, que ela, né, tivesse um recurso de acessibilidade realmente coerente, aquele convite teria sido uma outra experiência, se eles tivessem investido num convite em Libras, porque é um espetáculo muito mais visual do que sonoro, talvez tivesse outro nível de fruição, então talvez pensar nisso, né, como que com esse recurso eu posso pensar, às vezes, em acessibilizar um convite e ter uma apresentação só acessível. Então, acho que é meio que adequar, porque é um recurso baixo. Então, penso que a gente não vai criar todo um espetáculo, né? O ideal seria criar um espetáculo tudo acessível, uma exposição tudo acessível, mas nesse caso é algo que se adapta para começar a fazer com que as pessoas entendam que isso, né, está dentro da camada dos direitos, né? Quando a Thay fala boa vontade, eu entendo a expressão dela, mas não é boa vontade, é direito, né? Ideal seria a gente não ter que exigir acessibilidade, que isso tudo já tivesse dentro do nosso pensamento, e sendo que somos todos videntes e ouvintes, né? Então, a começar da acessibilidade do próprio edital. A gente já começa por aí, né? Então, tem muitas questões nesse ponto a se discutir. Acho que reforçar o convite que a Tayana fez, de que a gente vai abrir uma reunião só para isso, para poder falar sobre acessibilidade. Eu só para retificar aqui, a boa vontade é dos proponentes, não é do serviço, não é da proposta, é uma disposição de olhar para isso, mas sem entrar num ponto de autoexigência, porque a gente não tem recurso suficiente, e esse é um entendimento que a gente precisa trazer a todo momento, é o primeiro passo de algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo, mas que pela primeira vez a gente tem agora a oportunidade de receber um recurso que precisa ser dividido, mas já é um avanço. A gente tem uma exigência, né, dentro da lei Paulo Gustavo, dizendo que obrigatoriamente 10% tem que ser para isso. Então, é mais uma vez um exercício de criatividade mesmo. Sim, e só mais um pontinho nesse, que eu fiquei com um pouco de dúvida, uma questão que eu estava conversando com a Tayana mais cedo, que é um ponto de acessibilidade, talvez para a gente levar para a comissão e investigar, porque tem alguns tipos de doenças raras, e que elas podem ser consideradas enquadradas, né, no caso de pessoa com deficiência, mas que é algo muito maior que um CID. Na autodeclaração tem só um CID ali. Como que a gente garante que essa escolha realmente é uma escolha feita por uma cota, de que a pessoa está sendo vista, né, dentro desse contexto de um olhar biopsicossocial ali? A meu ver, trabalhando nessa área, nesse caso, a gente deveria ter alguma observação ali para um laudo médico, que realmente atestasse como deficiência em alguns casos, né? Então, não sei, fiquei pensando nisso, agora eu fui ler, eu não tinha lido a autodeclaração do anexo. Mas eu acho, Mariana, veja, a gente não está pedindo nem teste de DNA, entendeu? Para quem se declara negro. Então, vai na mesma toada, entendeu? Porque daí vai ficar aplicado. Se por acaso, né, eu chego lá e falo que eu sou, sei lá, tem uma deficiência X aí, entendeu? Tem lá um CID, quer dizer, a gente não somos polícia, né? Então, a gente está apostando que as pessoas sejam honestas em primeiro lugar. Se não, depois ela vai ter que arcar com isso, né? Vai ter que devolver todo o dinheiro. E completando o que a Flávia trouxe, que é bem importante, esse formato da autodeclaração, ele já é justamente para isso, né? Porque a responsabilidade é da pessoa. Exatamente. A gente teve a pergunta só trazendo para essa reunião, gente, que foi por isso que eu e a Mari, a gente começou a conversar. A gente teve a pergunta puxa vida, me sumiu o nome dela agora. Na sexta-feira. Da Elci, né?
E aí é isso, é muito importante, porque assim, a gente tem uma ampla, várias, tem as deficiências, tem algumas doenças, então é importante que o próprio proponente também verifique como é que isso está enquadrado, e se ele colocar ali, está autodeclarado, porque como a Mariana bem colocou, tem todo um contexto, né, ele está dizendo que ele é PCD, ele está assinalando ali, a gente entende que isso está respaldado, né, e está tudo bem. Tá? Essa é a ideia da autodeclaração, né? Osni, sua vez. Não, eu só quero parabenizar aí quem colocou essa questão, foi o Zizo, né? Foi bem oportuno. Eu tenho 2 cadeirantes em casa e há 10 anos eu convivo com essa questão da acessibilidade, que é bem complicada. O cinema, por exemplo, em Atibaia, em frente aos Correios, não tem vaga para deficiente. E quando o deficiente vai ao cinema, ele tem que estacionar lá embaixo, né, na descida, para depois subirem com ele, e as calçadas são todas irregulares, né? Então, acho que fica um recado aí para o pessoal da cultura conversar com a prefeitura, porque precisa ter coisas tão simples que a gente só percebe depois quando a gente se vê nessa situação, né? Mas eu acho que é isso que a Flávia colocou mesmo. A gente está num processo, numa caminhada, como a Mariana colocou também, né? Tudo é oportuno, como você mesma falou, né, Tayana? É um processo, é tudo novo, e pela primeira vez, realmente, a gente está tendo esse tipo de processo aqui na cidade, cara. Isso é maravilhoso. Estou aqui há 15 anos e as coisas estão começando a se encaminhar, então é tudo. O processo é lento mesmo, né? E eu acho que é um caminho para se chegar nesse ponto, procurar especialistas, promover seminários. Eu nunca tinha pensado nisso. Você vai ao teatro, a pessoa é cega. Como é que ela faz, né? É bem curioso mesmo, a gente é muito leigo nesse sentido. Em relação à deficiência física, eu tenho convivido com muitas coisas. A gente está com processos na justiça. O medicamento do Pedro chegou ontem, medicamento que custa uma fortuna, né? E do Cadu, ele foi ontem tomar mais uma dose do Spinraza. Então, assim, é um processo que a gente está dentro totalmente e sabendo como isso funciona, né? Mas a gente de fato precisa pensar, né? No auditivo, no visual, no físico. Eu acho que é um processo bem bacana, está sendo colocado agora neste momento, né? Que é um momento oportuno para, já que nos últimos anos, né? Foram tão marginalizados, não só, né? Mas toda a classe artística também. E acho que é um momento bem bacana e, nossa, estou bem feliz de ver essa discussão surgindo aqui. Só esse apontamento, que não é para inglês ver, de fato, é porque a gente não tinha recursos, né? E agora, recursos que eu digo intelectuais, né, de conhecimento para trabalhar com isso. Muito bacana. Só para complementar um pouquinho, Osni, acho que essa ideia que a gente tem falado tanto desde a primeira reunião, né, que a gente está engatinhando, que é uma construção, que está todo mundo se desenvolvendo, cada um no seu papel, sociedade civil, poder público e tudo mais, acho que é muito importante que em todas as cidades a gente reforce isso para os nossos pares, né? Porque a gente precisa avançar, a gente precisa, para construir coletivamente, a gente tem que se escutar e a gente tem que entender quais são as questões que cada personagem dessa história enfrenta, né, na aplicabilidade de uma lei como essa, né? E a gente está lutando pelo sistema nacional há 15 anos, mas só agora, depois que a gente passou pela pandemia, que todo mundo perdeu tudo, que a gente ficou sem trabalho, a gente em 3 meses conseguiu levantar uma lei como a Aldir Blanc, e na sequência Paulo Gustavo, e agora a gente vai ter o nosso Fundeb da cultura, para chamar, para explicar, né, para quem não é da área, a gente vai ter a Lei Aldir Blanc 2, pela primeira vez, recurso de fomento permanente, né? Então, é legal também eu estou pedindo, porque, assim, nesse papel de mediação, né, de operacionalização, mas também no papel de mediação, é possível que a gente escute os dois lados. Eu já atuei no poder público, então a gente sabe quais são as questões enfrentadas, então, há muito tempo, eu acho que é importante a gente compartilhar essa ideia com os nossos pares, para que a gente torne os processos cada vez mais fluidos,
né? E a gente entenda a importância da presença mesmo nas reuniões de tomada de decisão. É um Fundeb para chamar de seu, né? Reca, a palavra é sua. Tá, sobre as pessoas negras, eu vi que, na verdade, tem 2 anexos, né, que elas precisam preencher, não é só um se declarando, né? É isso mesmo? Isso está previsto, né, e a gente, está previsto na lei, e a gente utilizou o modelo de minuta disponibilizado pelo MINC. Então, tem essa carta consubstanciada, que chama, tá, Reca? Tem a autodeclaração e tem a carta consubstanciada. Por que isso? Porque a gente, tem algumas pessoas que ficaram com dúvida também, isso surgiu na sexta-feira, do porquê perguntar também sobre a faixa salarial. Por que tem essas especificidades? Porque, ao final do processo de toda a implementação e repasse dos recursos, na hora da prestação de contas, as prefeituras vão precisar disponibilizar para o MINC alguns dados dos proponentes, né, para que seja possível alimentar o SNIC, que é o Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Ministério da Cultura. Então, por que da carta consubstanciada? Um dos motivos é para a gente poder começar a entender como é que a população preta está no entendimento, né, no reconhecimento. A gente tem muitas pessoas que, a partir de alguns anos, relatam, né, eu não me entendia como uma pessoa preta. Então, a carta consubstanciada, ela serve para isso, para a gente poder entender esse recorte, tá? E eu vi em algum lugar que pode ser um vídeo também. Esse vídeo, ele substitui o anexo 5? Reca, você sabe que o vídeo, ele é especificamente para pessoas que compõem grupos vulneráveis, pessoas não é a inscrição via oral. Eu vi, porque eu anotei para uma amiga aqui, né? Então, assim, ela teria que apresentar o anexo 4, e aí eu escrevi aqui mais carta, documento ou vídeo, conforme o anexo 5. Agora, eu não sei aonde que eu li isso. Estava falando especificamente da população negra. Porque a carta consubstanciada, se a gente está abrindo para parte dos proponentes essa possibilidade, não é a gente, né? Eu vou aqui retificar o termo que eu usei, não é a gente. Isso está também como uma orientação do MINC. Parte dos proponentes podem apresentar o seu projeto por vídeo ou por áudio. Então, naturalmente, se você abre essa possibilidade da pessoa apresentar o teu projeto por vídeo, não faz sentido que a gente exija que essa pessoa relate por meio de uma redação como é que ela se entende nesse... entendeu? Entendi. Tá, só então, para quem for solicitar a inscrição via oralmente, tá? Isso, tá? É isso aí. Caso contrário, ela apresenta o anexo 4 e o anexo 5. Por isso que tem esse destaque, né, dessa possibilidade para esse anexo, porque a gente sabe que alguns proponentes que compõem esses grupos, não faz sentido a pessoa apresentar o projeto por vídeo e precisar fazer uma carta à mão, por exemplo, por texto, né? Sim. Então, ela pode fazer um relato, tá? Tá bom, obrigada. Acho que temos alguns comentários aqui que talvez a gente possa trazer, que não são necessariamente, não são perguntas, não são assim exatamente perguntas, mas são comentários importantes, tá? Gente, só para reforçar o pedido da Naína, de que quem ainda não colocou o e-mail, por favor, faça aqui no chat. E aí a Fabi Pontes está trazendo um comentário com relação às artes visuais que você trouxe e eu te respondi, Reca.
O recurso é para a elaboração de uma obra inédita que será escolhida para exposição e não para realização de uma exposição. Então, a obra inédita, o recurso é para você produzir essa obra e aí será feita uma exposição. Se alguém que estava presente em algumas das reuniões de escuta e de definição dessa distribuição puder falar, gente, acho que vai ser bem legal, tá? Acho importante que a gente traga isso a partir do relato de alguém que estava presente nas reuniões, porque acho que esse é o exercício mesmo, a gente justamente reforçar de que toda e qualquer especificidade foi definida nas reuniões públicas, tá? Com relação a essa... Está com um áudio aberto aí. Quando a Fabiana traz que o recurso é para a elaboração de uma obra inédita, esse recurso aqui, por exemplo, de artes visuais, que são oito, né? Cotas, oito são destinadas a uma única obra o quê? Inédita. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar do entendimento das artes visuais, né? e extrair daí, e aí, vamos dizer, o que é esperado desse recurso é uma obra inédita, ou seja, ela foi feita para esse edital. É isso, esse é o critério. Tá? Não é diferente, por exemplo, de realização de mostra, como tem no audiovisual, entendeu? Alguma outra coisa. Isso aqui que está se pensando é da obra que está sendo feita. Então, teatro, um espetáculo simples, né? São 3 espetáculos simples, inéditos. Né? Não é, pode ser uma adaptação, pode ser inédita. Entendeu? A questão aqui, o que é o inédito, né? Não é assim tão vago o sentido do inédito. Ele é primeiro, ele é único, ele é diferente. Então, ele se apresenta pela primeira vez. Esse é o sentido do inédito. Então, por exemplo, publicação, né? Publicação. Eu quero fazer um livro de fotografia, uma publicação. Aí você vai colocar fotografias. Ninguém está falando que essas fotografias não podem ter sido vindo de algum lugar. Ele é um livro, ele está ali e ele está posto. Então, por exemplo, esse é o sentido da publicação. Eu vou escrever um livro de contos. Um conto eu ganhei, por exemplo, eu ganhei um conto de prêmio na minha escola. E por causa disso eu não posso colocar esse ponto? Não, é um livro de contos. Um dos contos está ali. Entendeu? Então, eu sinto assim, a publicação é o conjunto editorial, né, daqueles objetos, sejam eles textuais, sejam eles não textuais, tá certo? Então, mas ele é único, ele é o primeiro, ele não é, vamos dizer assim, ele não é a cópia de alguma coisa, ele vem primeiro, esse é o sentido do inédito. Acho que isso, Flávia, também que é importante a gente trazer como é que isso ficou definido dentro das reuniões, né? Porque acho que o que a Reca trouxe é sobre estar especificado dentro da música e do teatro e não estar especificado dentro da categoria E que ela trouxe. A gente sabe que uma obra inédita é isso, é uma obra que ainda não foi produzida, né? Mas acho que a pergunta dela era porque a música ela está posta a público e a fotografia ela pode ter sido produzida, mas não posta a público ainda. Então, acho que é importante a gente trazer a definição que foi colocada dentro da reunião, porque isso vai precisar ser respeitado, né? Eu me lembro... Aí a gente não vai poder partir do nosso entendimento. Eu me lembro de uma discussão relativamente à música, né, que uma das discussões sobre ela. Eu me lembro que era assim, então eu vou poder fazer... eu tenho a música, cadê? Tem um detalhe aqui da música. A Isadora não está aí, não? Ela deve, porque ela estava presente lá. A Isa está acompanhando uma outra reunião. Então, porque eu me lembro direitinho que, assim, houve um pleito naquele momento que se queria, tinha gravação de um CD, e aí, que músicas seriam essas?
né? Usar esse dinheiro para fazer um CD. Que músicas seriam essas? Seriam músicas inéditas ou seriam músicas que já foram apresentadas? Eu me lembro que foi dito, não, são músicas inéditas, você pode fazer um conjunto de músicas inéditas para esse CD. Né? Eu me lembro que isso apareceu muito, nas demais artes não, entendeu? Mas, sobretudo, na música apareceu muito essa questão do ineditismo, sabe? Para as coisas. E aí, então, decidiu-se que esses produtos aqui seriam resultados, esses de cima, seriam resultados de alguma coisa inédita. Eu não estou lá achando tem um inciso aqui que fala, tem um item que fala da coisa inédita. Mas o inédito seria um não lançado, né? Agora, no caso da fotografia, por exemplo, você já pode ter produzido a fotografia e não lançado, e não exposto. Então, ela é inédita, né, Eca? Hã? Se ela está na gaveta, ela é inédita. Não é porque você tem que fazer daqui para frente. Mas o que a Fabi escreveu é um pouco diferente sobre isso, então seria melhor a gente fazer esse entendimento alinhado, né? Porque, ó, eu acho que é importante a gente alinhar, sim, gente, para não gerar dúvida, tá? Osni, você quer dar tchau? Se a Fabi puder falar, de repente, ela não está podendo falar? Fabi, consegue falar? Vou verificar, gente. As meninas estão acompanhando outras reuniões e questões na secretaria, mas eu vou verificar. Isso é aquela poesia do Mayakovsky. Porque o que ela escreveu é que o recurso é para elaboração de uma obra que será escolhida para exposição. Também é esquisito, não está falando isso, que tem que ser uma exposição, não está falando isso. Eu que falei, que eu gostaria de fazer uma exposição, mas é um recurso baixo, né? Então, assim, você produzir o material e fazer uma exposição com 5.000, né? Agora, de repente, só a exposição, uma exposição mais enxuta, é possível. Então, essa é a minha dúvida. Vai fazer, né? Diga, Osni, quanto a gente acha. Então, eu acho que são duas coisas diferentes, como a Flávia colocou, né? Quando você tem um produto inédito ou exclusivo, e você tem uma mostra, uma exposição, é uma coisa. Eu entendo que a emergência da Lei Paulo Gustavo, ela vem para suprir uma demanda de produção e ganho, não é? Então, o meu entendimento é assim, você tem uma verba para, dentro de um ano, produzir um material. No caso de um material já produzido, embora seja inédito, ele caberia talvez numa amostra, estou falando no meu entendimento, porque como a gente trabalha com projetos de conclusão de curso, por exemplo, né, com TCC, isso desde 96, o aluno ele não pode, ele tem que produzir algo novo, e aí só vai valer naquela data específica que é a defesa dele do trabalho de conclusão de curso ou do PREX. Então, mas, por exemplo, Osni, eu posso ter investido para produzir essa foto e estou esperando um recurso público para expor, entende? Sim, então, isso vale para uma exposição. Isso é super possível, que na verdade é o que aconteceu, tem uma das coisas que eu teria para poder estar escrevendo, entende? Uma produção. Reca, você não publicou, você não trouxe a público. Então, ela é sua, ela está em algum lugar. Uma obra só é uma obra de arte na medida que ela entra em circulação. Se ela não entrou em circulação, ela é inédita. Então, eu concordo, mas daí vai contra o que a Fabi escreveu no chat. Por isso que é importante a gente alinhar tudo isso, entendeu? Mas eu me lembro assim, quando a gente discutiu essa questão, o que é uma obra inédita? Quando ela veio ao público. Entendeu? Se ela é desconhecida, por que não? Ela é inédita. Ah, mas eu fiz essa obra em 2009. Não mostrei nem para o meu marido. O que ela é?
Então, mas isso surgiu na uma das escutas, que foi quando eu trouxe sobre livros, não sei se você lembra. Falei, gente, mas tem gente que pode já ter o livro escrito na gaveta e nunca teve o recurso para publicar. E aí o pessoal, não lembro quem, mas da prefeitura tem esse entendimento. Eles falam, não, é uma coisa nova, uma coisa nova. E eu não concordo, eu acho que a gente fica super amarrado, porque a gente pode ter muita produção e precisar de dinheiro justamente para colocar a público, para colocar em circulação. E aí a gente fica super amarrado, né, com essa questão de não ter sido produzido antes. Eu vou aproveitar a presença da Isa aqui para falar. Quando a gente pensou em inédito, inédito é desconhecida. Inédito não quer dizer que tem que ser feito a partir de agora. Nunca, eu não me lembro dessa discussão de ter que ser feito a partir de agora. Eu não lembro. Por exemplo, eu tenho uma música na gaveta. Essa música, ninguém conhece. O que ela é? Eu não posso usar? Mas teve, Flávia, inclusive o Ian deu um exemplo assim, e falou, não, gente, mas é para fomentar a criatividade. Eu falei, gente, que isso? Não. A gente fica muito amarrado, daí quanta coisa a gente já pode ter produzido e precisa justamente de uma verba pública para colocar em circulação. Em circulação. Não, a gente colocou a definição certinha do que era tido como uma obra de arte inédita. Para cada categoria tem a definição exata. Para música, é música que não está em plataforma. Para obra arte visual, é obra que não foi para nenhum salão. Para cada uma do... Está escrito, não a gente escreveu? Não, no Artes Visuais, pode ler lá, não está escrito que não foi para... Por isso que eu trouxe essa dúvida aqui. Tem pessoal, algumas só para fazer categorias... Só para fazer uma contribuição... Não, bem rápida. Eu acho que, na verdade, todo mundo tem o mesmo olhar e o apontamento da Reca foi uma pergunta porque na música estava destacado o formato do que seria exatamente músicas ainda não postas a público e no artes visuais não. Mas eu entendo que todas nós aqui temos o mesmo entendimento com relação a obras inéditas. Isso, que é... Está todo mundo falando a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Por exemplo, na publicação, que não possui ISBN. Então, o livro está na minha gaveta, eu posso pôr. Eu entro para a Biblioteca Nacional amanhã, e aí eu tenho meu ISBN. Quando ele tiver ISBN, morreu a história. Entendeu? Agora, na artes visuais, eu concordo. Não está escrito, não foi realizada, não foi realizada. Eu acho que o entendimento não entrou em circulação. Ou seja, eu entendo da mesma maneira, Flávia. Eu entendo dessa maneira. Então, uma fotografia que você tirou e está lá no teu estúdio, entendeu? E você não colocou em circulação, tá? Então, garanta eticamente que você não colocou em circulação. No porque nome de inédita, né, gente? Que nunca foi visto. Não, Gi, isso a gente já falou. O que a gente está vendo é o seguinte: qual é a definição para artes visuais do ineditismo? Essa é a pergunta apropriada da Reca, que não está aqui no edital mesmo, não tem essa coisa. Deveria estar escrito, ainda que não entrou em circulação, ou não participou de mostras, ou enfim, entendeu? O problema todo é de que maneira se dá a fruição disso. Não teve, está dentro da minha gaveta. A pintura está lá debaixo da minha toalha, a escultura ninguém viu, a gravura só está no desenho, entendeu? E aí vai, a fotografia, a videoarte, não pode ter entrado em circulação, nem no YouTube. Uma coisa a gente falou de YouTube, sim, na audiência, hein? Não pode nada, entendeu? Porque esse é um outro problema que tem no edital número 1, que veio a discussão, estou me lembrando agora, que era assim, entendeu? As obras aqui, até como contrapartida, foi uma outra discussão, que é o contrário dessa. Eu tenho que fazer uma mostra, eu tenho que mostrar essa obra audiovisual, mas para muitos festivais de cinema, se eu mostro antes, muitas vezes eu sou impedido de entrar no festival. Olha só, é o contrário. Então, que mostra era essa? Ficar um mês em cartaz?
É mostrar, não, tem que ser ao mínimo necessário para que você demonstre a existência e a concretude daquele produto, entendeu? É o contrário, entendeu? Que são outras consequências que vão lá para frente. Eu me lembro dessa discussão muito presente, né? Mas aqui no Artes Visuais, eu acho, não entrou em circulação. Ô, Flávia, eu queria terminar meu raciocínio. Pois não. Não, a questão que eu coloco não é se é inédito, ou exclusivo, ou inovador, como queira o Ian, né? Não, esse é A outro questão ponto. que eu coloco não é essa. A questão que eu estou perguntando, que é a minha dúvida, é a seguinte: como é que você vai, por exemplo, fazer um cronograma de ação? Você tem 12 meses para produzir. Como é que eu vou justificar? Eu entendo isso. O artista ele produziu um livro, uma música, um videoclipe e está guardado. E ele quer mostrar isso ao público. Como é que ele vai justificar num cronograma esse aporte que ele recebeu agora para pagamento de produção, iluminação, seja lá o que for? Essa é a minha dúvida. Problema é do artista. Se ele quer aproveitar coisa antiga e não tem como provar, azar o dele. Ele vai ter que provar, sim. Entendeu? Se ele aproveitou, ele fez uma viagem para a Ilha de Páscoa e não guardou nota fiscal, azar é dele. Como é que ele vai provar isso? Ele vai receber um aporte financeiro e ele vai ter que comprovar essas despesas. Não, agora deu para entender. Eu não acho que é isso, gente. Você não vai mentir e falar que você gastou com a produção. Você vai gastar com uma exposição, por exemplo. Você vai gastar com a publicação do livro. Você já teve o livro. Os 12 meses, Osni, é o prazo que você tem para você executar. Você pode executar em um mês. Você não precisa ficar trabalhando um ano. Claro. Entende? Gente, e veja bem, você se remunera. Claro. A Lei Paulo Gustavo é principalmente para remunerar os artistas e os fazedores de cultura. E assim, você não vai falar você que você gastou para remunera. produzir. Se é uma Você vai exposição ao gastar livro, para outra coisa. bem. O Se é processo uma é exposição ao imenso. livro, tudo bem, você vai expor. Então, tá certo. Né? No caso de uma exposição, sim. Eu estou em outra área, eu estou no audiovisual, eu não estou nas artes plásticas. Se nas artes plásticas contemplam a exposição, perfeito, é isso mesmo. Mas vai que você vai ter que prestar conta, você vai. De alguma forma, entendeu? Pronto. Pessoal, eu vou pedir Então, a gentileza da gente abrir a fala. Reca, só um segundo, minha querida. Por gentileza, a Isa está com a mão levantada aqui. Peço desculpas, Isa. Não tinha visto, estava aqui prestando atenção nas falas. A fala é sua. Imagina, não, é só para a gente retomar justamente o que foi dito nas reuniões, né? A ideia das artes visuais não é para a pessoa virar uma curadora e criar uma exposição ou com outras pessoas, enfim, a ideia é que a pessoa tenha a possibilidade de criar uma obra de arte, né, a partir desse entendimento de que até hoje na cidade nós só tivemos editais que contemplavam o que eles chamavam de projeto de gaveta, né, assim, tipo, de prateleira. Então, eu já, justamente, eu tenho uma coisa que já rodou, e eu vou lá, pego e faço aquilo, porque nada me traz a possibilidade de criação, né, não tem um edital ainda na cidade, ainda não existiu para criar. Isto foi o pensamento, né, a partir deste pensamento, o que está escrito também não impede que a pessoa crie uma exposição, né, ali não está dizendo não pode criar uma exposição. Se a proponente quiser criar uma exposição, acho que aí fica a critério dos pareceristas analisarem a frase, analisarem o projeto, né, tem que justificar, e acho que tudo é muito válido, mas é importante a gente lembrar que a questão do inédito está ali, porque foi uma sugestão, foi até uma briga, né, da sociedade civil, para que existisse a possibilidade de um edital na cidade que tivesse esse caráter. Posso mediar aqui, gente, só para a gente não ficar com dúvida nenhuma, então? Acho que a fala da Isa traz muito também esse olhar que vem acontecendo no município. O conselho está constituído na cidade já tem uns anos, já tem também promovido vários processos junto com a prefeitura de escuta, especificamente sobre essa dúvida. Está claro, né, sobre esse ponto que a Isa trouxe, né, dos projetos que estão lá, ou que já aconteceram,
mas é diferente dos que estão guardados na gaveta, que não foram remunerados ainda, né? Como a Flávia especificou. Então, só para a gente fechar um entendimento, né? Para que não, porque às vezes é nesses momentos em que a confusão e que o não entendimento vai aparecer. Projetos que foram produzidos, mas que não circularam, estão contemplados dentro dessa categoria. Certo, Isa, é isso? Sim, essa era a ideia, né, e a proposta. Desculpa, eu entendi que a Isa falou exatamente o contrário, Tayana. Ela falou exatamente como a Fabiana, que precisava, que a ideia era a produção de algo inédito. Diferente do que eu, a Flávia... Não. Desculpa, Reca, eu entendi que a Isa disse... que é isso, tá vendo? Bem... né? A linha é tênue. Não foi Ela isso. disse, sim, que numa construção que já vem aparecendo bastante nas discussões relacionadas a esse tema na cidade, falou-se muito, por exemplo, eu tenho um show... Não, um show não é um bom exemplo, porque na música tem umas especificidades aí. O que ela falou foi assim, no passado, muita gente reusava obras sucessivamente quando aparecia editais. Por exemplo, você mandou um quadro para um salão, ou pegar bem essa coisa das artes plásticas, mandou um quadro para um salão em Osasco, você ganhou lá. Aí abre-se um edital aqui, e você pega aquela obra e traz para cá. É isso que a gente não quer. Entendeu? Fazer dois... Não, gente, ela falou de criatividade, que foi exatamente o que eu falei que o Ian trouxe. Esse era o foco que eu não sei Mas de onde... eu estou aqui, Reca. Ela está aqui. Eu estou aqui, então, Reca, você está favor, interpretando de forma equivocada o que eu isso? disse. Não, você não disse que surgiu um movimento que precisava ser criativo e tal? Não, criativo não. O que eu disse é que as pessoas queriam a possibilidade de trazer uma obra que ainda não tinham criado, que ainda não teria... Primeiras obras. Criado, gente, criado. Sim, a possibilidade, Reca. A mesma frase eu disse, nada impede que a proponente resolva inscrever uma exposição, como você mesma mencionou aqui na reunião, e que você faça essa exposição e você justifique isso dentro do parágrafo, porque isso não está escrito que não pode. A única coisa é para a gente ter o foco e entender de onde veio, até para a gente perceber por que está assim. É só nesse sentido, para a gente poder gerar um esclarecimento com todo mundo a respeito da questão. Mas eu não estou dizendo que tem que ser algo que vai ser criado agora. Como a Flávia está dizendo, a Tayana colocou, a Giovana também colocou, você pode ter uma coisa guardada na sua gaveta que você vai ter agora a oportunidade de colocar para rodar. Isso também é possível. Só uma questão de ordem, Tayana, até que horas a gente vai? Estava previsto para terminar. Nós já ultrapassamos 20 minutos, gente. Eu estou aqui enquanto vocês fiquem tranquilos, mas eu achei bem importante manter, porque esse é um ponto que poderia gerar dúvidas e a gente precisava finalizar a reunião com essa questão sanada, porque vai ser disponibilizado, a gravação vai ser disponibilizada, né? Então, para mim, tá resolvida a questão, né? Você pode tanto propor um projeto que, a partir deste momento, você vai criar uma obra, como você pode pegar algo que você já produziu, mas que nunca foi exposto, portanto é inédito, e colocar uma proposta dentro do edital. Eu acho que está claro. Eu acho natural que surja a dúvida mesmo, mas é para isso que a gente está com essas reuniões mesmo, gente, para a gente todo mundo estar na mesma página e poder divulgar essas informações, né, para os outros proponentes. Tá tranquilo para você, Reca, que foi quem trouxe a dúvida? Sobre a minha dúvida, sim, mas esse processo dessa escolha, para mim, eu falei na última escuta, e eu nunca vi de onde surgiu esse negócio da criatividade, eu contestei isso, e mesmo assim isso entrou no edital.
como coisas inéditas. Eu não sei aonde surgiu esse movimento, mas só deixo aqui o meu protesto. Mas está Teca, muito pra... amarrado, a gente está muito amarrado, a gente ficou super amarrado com algumas ideias de algumas pessoas, mas posso finalizar por aqui. Deixa eu só colocar uma coisa importante também, gente. À medida que a gente vai divulgar isso, é importante esse exercício de entender os processos de decisão coletiva. As decisões são tomadas a partir do que a maioria decide nas reuniões. É o processo de construção democrática. Nem sempre a minha Mas ideia eu não vi esse vai ser momento, contemplada. Dayana. Eu não presenciei esse momento dessa maioria sobre isso. É sobre isso que eu estou reclamando. Mas é isso, eu acho que agora já está posto, mas fica o meu protesto, como eu fiz na última reunião. A gente acabou tendo um edital super engessado. E você vê, uma decepção a questão da cultura popular. Eu fiquei passada de saber que teve 60 pessoas que responderam o formulário e martelaram nas reuniões que tudo foi baseado no formulário. 60 é 1/3 das respostas. Como que a gente só teve isso de verba para a cultura popular? Mas eu finalizo por aqui. Veja bem, eu preciso também Deixa eu fazer uma ponderação, só uma ponderação. Eu acho que é o seguinte, ninguém fica olhando a qualidade do voto. Isso, num questionamento, numa pesquisa, entendeu? Eu não fico olhando a quantidade de voto, eu vejo o resultado. Quando a gente foi para a audiência e foi colocado esse resultado, o que foi feito? Pegou-se o resultado, só que senão você está botando em xeque a veracidade dessa pesquisa, entendeu? Mas tem um processo aí, um processo muito claro. Agora, se você não pôde acompanhar, isso é uma outra questão. Tá? Mas eu, por exemplo, eu fico muito chateada também de ver que tem pessoas que não acompanharam e que agora estão botando em xeque algumas coisas que aconteceram e são fatos. Esses fatos existem, os resultados dessa pesquisa existem. E o que se fez? Foi feito um trabalho muito cuidadoso dos princípios da lei, Paulo Gustavo, dos princípios democráticos, do desejo desse coletivo, dos coletivos, das pessoas que estavam participando naquele momento, e aí a gente transformou isso em quantidades. Vou de novo responder. Se ficou gente de fora, é um processo. Porque a toda escolha tem alguém que fica de fora. A gente não contempla todo mundo. Isso não existe. É impossível contemplar dessa maneira. Agora, que houve uma escuta, que houve uma indicação, que seja, e que com isso tiveram várias cabeças de todas as áreas pensando junto para tentar montar esse quebra-cabeça, isso aconteceu. Pode ter, não, o que a gente pode dizer é, o edital não contempla área X, Y, Z, mas ele está coerente com o processo que ele foi feito. Ninguém deu golpinho em ninguém. Pessoal, eu ia só trazer uma fala aqui, que assim, existe um método, né, para que isso fosse decidido, não só em Atibaia, como nos outros municípios. Alguns não seguiram. O que a gente pode trazer aqui é que Atibaia seguiu. Atibaia seguiu. O formulário era um primeiro momento para as pessoas opinarem e trazerem ali contribuições. Só que a definição não parava ali. E eu vou frisar isso de novo, porque um processo como esse, onde o recurso não é suficiente para tudo, se a gente não faz assim, aí sim haveria um ato digno de trazer desconfiança. Mas não foi isso que aconteceu em Atibaia. Não foi isso que aconteceu em Atibaia. Foi posto um formulário, as pessoas contribuíram, isso foi aberto em 3 reuniões para ser avaliado, né? E depois, ao final, numa reunião final, as contribuições, a maioria, né, a partir dos votos da maioria, ficou definido como está. Então, é muito importante mesmo.
A gente sabe que já dissemos várias vezes aqui, pontuamos, mas acho que é importante dizer isso sempre, até que a gente traga esse entendimento para todos. O recurso não é suficiente, mas só responder o formulário não é suficiente também para garantir a construção coletiva, gente. É muito importante se fazer presente, porque as pessoas que estavam lá nessas reuniões, tanto a sociedade civil que foi para contribuir, quanto as pessoas da prefeitura, trabalharam bastante, estão trabalhando há muitos meses, para que isso fosse possível. Com uma comissão, que é composta por gente do conselho, por gente da sociedade civil, todo mundo envolvido. Fica muito complicado a gente exigir agora, depois que isso foi posto a público, em audiência pública, ou seja, num formato de reunião oficial, né, e foi votado, a gente entrar. É lógico que a gente sabe, né, que as pessoas que construíram esse processo sabem que não vai chegar a todo mundo, né? Mas é isso, a gente tem um número definido que chega na cidade. Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso e entender que o processo foi respeitado no município. Isso foi. Tá? Assim, eu posso dizer para vocês que eu estou vivenciando um município que não seguiu nenhum desses processos. Enquanto artista, estou vivendo isso. Então, eu faço questão, como artista, de trazer esse apontamento, né, que o município de Atibaia cumpriu com o que precisava ser feito. É isso. Né? Tem município que lançou o formulário, não apresentou o resultado e até agora não fez absolutamente nada. E, portanto, os artistas vão ficar sem poder acessar o recurso no município. Tem histórias mil, né, gente? Tem histórias mil. Nossa. Tem. Pessoal, eu sei que é um momento também que traz discussões acaloradas, mas são 15h59, a gente passou meia hora, acho que valeu bastante a conversa, eu espero que tenha chegado assim para todos também, porque a gente pôde todo mundo colocar, e lembrar vocês que a gente tem mais um plantão presencial essa semana na quinta-feira. Temos 2 oficinas de elaboração de projetos, uma que vai acontecer no CIEM do Jardim Imperial, outra na segunda, na Casa de Cultura Jandira Massoni, e a gente vai publicar ainda essa semana um calendário de ações de apoio aos proponentes que vão acontecer em 4 regiões diferentes da cidade. Tá? Ela é uma ação de busca ativa para inscrição dos projetos, então ela prioritariamente ela vai ser desenvolvida para atender esses grupos que se encaixam como grupos vulneráveis, né? Então, pessoas que queiram propor projetos por meio de vídeo ou oral, mas não significa que se no momento do plantão chegar algum proponente do bairro que quer conversar, etc. e tal, ele não será atendido, tá? Só para deixar claro também. Então, a gente tem quatro canais de atendimento ao proponente: reunião Tira Dúvidas online, mentoria de projetos presencial, 2 oficinas de elaboração de Tira Dúvidas, a busca ativa em 4 territórios, que nasce a partir de uma mobilização, né, de pessoas do bairro, pessoas da cultura. Não é um plantão que a gente vai ficar lá sentado esperando que as pessoas venham, não, ele parte de uma mobilização, de uma sensibilização, e, claro, passo sim. E também esse momento que a gente trouxe para vocês hoje, de uma reunião online, que terá um caráter mais de uma aula, né, transmitida, para que a gente possa ouvir um pouco a Mariana, que é especialista e trabalha bastante com isso, e acho que é legal para a gente depois poder divulgar para todo mundo. Deixa eu deixar o contato aqui. Aí nas oficinas é só chegar ou vai ser feita inscrição prévia? Não precisa, Reca, só chegar. As oficinas de elaboração de projetos, estarei lá, se achegue, a gente vai só pedir para assinar a lista de presença, para a gente reunir dados, mas não precisa fazer inscrição prévia. É isso, pessoal. Acho que eu vou encerrar a gravação aqui, então. Agradeço as contribuições de todos. Eu queria saber se tem uma pergunta
um apontamento, na verdade, que o Júlio Denig trouxe, que eu vou frisar aqui, para ficar registrado. Lembrando que a Mariana, que os 10% é o mínimo, esse valor pode aumentar de acordo com o seu projeto, não ficar preso ao número. É isso, gente. Quando eu trago isso dos 10%, é para não se desesperar. Você precisa comprovar 10%. Se você tem possibilidade, dentro do formato do teu projeto, da tua linguagem, de aplicar mais de 10% do teu recurso em ações de acessibilidade, bora, né? É o que a gente quer. Mas é para eu frisei para que ninguém fique preocupado, é 10% e tá tudo certo. Tá? Obrigada, Tayana. Obrigada, Mariana. Obrigada, Rosni. Obrigada, minha gente. Obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, gente. Falas. Obrigada, gente. Até a Obrigada. próxima, gente. Avançamos mais um pouco hoje. Agradeço. Tchau. Tomem água, gente.